Hoje, a gente vai mergulhar numa perspectiva bem provocadora sobre um tema que, vamos combinar, é super complexo: a macumba. Mas a gente não vai entrar no mérito se é real ou não. A questão aqui é outra. É uma teoria que pergunta: como ela funciona? Será que é um poder espiritual mesmo? Um truque da nossa mente? Ou quem sabe, uma ferramenta de manipulação bem sofisticada? Bora investigar essa ideia. E tá aí a pergunta de US$ 1 milhão, né? É ela que vai guiar nosso papo. Uma questão que mexe com tudo, desde a fé mais profunda até o ceticismo total. E para a gente conseguir explorar uma resposta que talvez seja surpreendente, o primeiro passo é a gente ajustar o nosso foco. E é aqui que o jogo vira. Essa frase da nossa fonte muda toda a perspectiva. A proposta não é dizer que não funciona, mas sim redefinir onde é que a ação acontece. Segundo essa visão, o campo de batalha não é o mundo físico, sabe? A coisa toda se desenrola dentro da mente humana. Beleza? Então, o que significa esse papo de que a magia opera num território psicológico? Vamos entender a primeira peça desse quebra-cabeça, que é basicamente a chave que abre a porta para que qualquer coisa aconteça. O ponto central é esse, a crença. Nessa linha de raciocínio, acreditar não é só um sentimento. Funciona tipo uma senha, uma permissão que a gente dá. É como se a gente abrisse uma porta para que esses efeitos apareçam na nossa realidade psicológica. Sem essa permissão, a porta simplesmente fica trancada. E olha, essa analogia que apareceu num comentário lá na fonte original é simplesmente brilhante. Essa ideia de um campo magnético que é criado pela crença de um grupo de pessoas é uma forma muito, muito boa de visualizar esse conceito. Exatamente. Dentro desse campo, está todo mundo na mesma sintonia. As regras são as mesmas para todos e os efeitos são sentidos de verdade. Agora, se alguém está fora desse campo, sem ter a mesma crença, sem estar na mesma vibração, o fenômeno pode não ter efeito nenhum. É quase como se nem existisse para aquela pessoa. Para a gente ir mais fundo nisso, a fonte que estamos analisando propõe uma imagem muito forte, a de uma pirâmide social. Para entender o sistema todo, a gente precisa olhar primeiro para a base dela, onde está a grande maioria das pessoas. Para elas, como é que essa experiência toda se parece? Então, para quem está ali na base, a experiência é literal. Não é metáfora, não é psicologia, são forças reais, energias que dá para sentir, a ação direta de entidades. É uma luta constante entre o bem e o mal que afeta a vida de verdade. É uma visão de mundo onde o espiritual é uma força concreta. E é essa pergunta que joga a gente para o próximo nível da análise. Pensa bem, se o mecanismo é todo psicológico e depende da crença das pessoas, isso abre uma brecha para que essa estrutura toda sirva a um propósito maior, um propósito que talvez não seja tão espiritual assim. Agora, vamos fazer o caminho inverso. Vamos subir até o topo da pirâmide. E é aqui, segundo essa teoria, que a coisa toda muda de figura. O que a base enxerga como algo espiritual, a elite lá de cima veria de um jeito completamente diferente. Para eles, o que seria a magia de verdade. O que é impressionante aqui é o abismo que existe entre as duas visões. Para cada coisa mística que a base percebe, a elite veria um mecanismo de poder. As forças espirituais viram ferramentas políticas. O mistério vira engenharia social. A fonte de poder deixa de ser algo divino e passa a ser o controle sobre aquilo em que as massas acreditam. É uma virada de chave e tanto. E aí está a definição de engenharia social nesse contexto, como a fonte explica. Esquece tecnologia, esquece hacker, o papo aqui é a manipulação do imaginário popular. É usar os símbolos que o povo já entende, que o povo já valoriza, para criar acordos e direcionar o comportamento da galera. Ok, mas como é que essa ferramenta de controle funcionaria na prática? A teoria descreve um mecanismo de 4 passos. Vamos dar uma olhada em como isso se desenrola. O processo é quase como um funil, saca? Começa usando os símbolos e rituais que o povo já conhece e respeita. A partir daí, são criados acordos, tanto sociais quanto econômicos, muitas vezes de forma escondida. Quem domina essa linguagem dos símbolos acaba ganhando o poder de guiar o comportamento e até o consumo das massas. É um tipo de controle que age por baixo dos panos, sutil, mas bem profundo. A estratégia, então, teria 2 caras. Para o público, a ideia é alimentar essa aura de mistério, de poder espiritual, porque é isso que mantém a estrutura de pé. Mas nos bastidores, essa mesma estrutura de crenças seria usada de um jeito super pragmático, como uma alavanca de controle social e econômico. Certo. E como é que a gente conecta tudo isso? É aqui que as pontas se unem, ligando a mente, o espírito e as estruturas de poder.
E essa citação da fonte, para mim, resume tudo de um jeito perfeito. A ideia é que a gente não precisa escolher entre uma explicação espiritual e uma psicológica. Elas podem ser, na verdade, só duas maneiras diferentes de descrever o mesmo fenômeno humano. No final das contas, o ponto-chave é este. O poder de verdade nessa visão não vem de forças de outro mundo. Ele surge da capacidade de moldar e direcionar o sistema de crenças de um grupo. Quem controla a crença, no fundo, controla a realidade que aquele grupo percebe. Isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão, né? Se essa lógica se aplica aqui, em que outras áreas da nossa vida ela também pode se encaixar. Essa teoria toda é um convite para a gente questionar todos os nossos sistemas de crenças, sejam eles espirituais, políticos, culturais, com uma pergunta bem simples, mas poderosa. Quem realmente se beneficia daquilo em que eu acredito? Fica aí o pensamento.